Trem sujo da Leopoldina. Correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Que estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo. Parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Esse é o poema Tem Gente com Fome, de Solano Trindade, o poeta da resistência negra. Boa noite a todos, bem-vindo ao nosso canal Diálogos Emergenciais. Hoje a gente vai bater um papo aqui com os professores Alexandre de Oliveira, né, e o professor também e doutor mestre Clodoaldo de Oliveira. Boa noite a todos, é um prazer. Esse é um poema de um grande poeta, um teatrólogo chamado Solano Trindade. Ele nasceu inicialmente lá no bairro de São José, em Recife, né, em Pernambuco, em 1908. Além de poeta, ele é pintor, teatrólogo, ator, folclorista, e ele era reconhecido como um legítimo poeta da resistência negra. Ele participou do primeiro e do segundo congresso afro-brasileiro lá no Recife e em Salvador. E ele veio a falecer em 1974. A ideia nossa hoje aqui é a gente conversar, bater um papo, dialogarmos sobre a abolição da escravatura. A ideia, então, é essa troca esse bate-papo. E eu queria fazer uma primeira provocação, só para ficar no ar, né? Você não vai responder, você vai se apresentar. Eu gostaria muito que você e o Alexandre se apresentassem, mas vou deixar a provocação aqui no ar. Você lembra de um grande filósofo e geógrafo chamado Milton Santos, né? Eu estive, inclusive, numa palestra dele ali na UFRJ em 99, e ele dizia o seguinte, que para ele o racismo em nosso país ela é indecente, né? E ela tem uma indecência muito peculiar, porque aqui os carrascos é que são os ressentidos, né? E as escolas, elas podem ser sim um contraponto. Por isso, elas são tão temidas. Então, Alexandre e Clodoaldo, eu gostaria muito, Clodoaldo, que você inicialmente se apresentasse, falasse alguma coisa sobre você, algumas informações sobre você, para a gente começar esse bate-papo, e depois a gente passa para o Alexandre. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Vai do mais novo para o mais antigo? Isso. Então tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer, antes de me apresentar, pela oportunidade de a gente trocar uma ideia, né? Ainda mais no momento que a gente está passando agora. A gente tem que trocar bastante ideias, abrir espaços de diálogo sobre as questões que estão acontecendo, ocorrendo. Hoje é um dia muito importante. Primeiro, é um mês importante, né? É um mês que a gente tem aí que conscientizar sobre a questão do Outubro Rosa, por isso que eu estou até de rosa. E também o dia emblemático, que para mim sempre foi um dia de luta, né? Que é o dia dos professores e professoras. Então, assim, antemão,
eu gostaria de parabenizar a todos os professores, todas as professoras que estão participando, que estão ouvindo a gente, ou que não estão ouvindo também. Dizer que é tempo de... Sempre foi, né? Mas agora é um tempo de muita luta, muita resistência, muita perseverança, os ataques que nós estamos sofrendo, principalmente também na questão do funcionalismo público, enfim, todo esse panorama. E como você falou mesmo, né, Pantaleão, o medo é da escola. Então, o opressor sabe que o oprimido tem na escola uma oportunidade de fala, de experiência, de pensamento, de resistência, então, de luta. Então, por isso que eu vejo que a escola é bastante atacada nessa conjuntura, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Então, sem me alongar muito, meu nome é Clodoaldo Ferreira de Oliveira, sou irmão aí dessa figura rara aí, o Alexandre, o irmão mais novo. Eu sou, como o Pantaleão já falou aí na frente, né? Mas ainda estou doutorando, tá? Estou doutorando na Rural em educação. Sou filho da dona Dalgisa e do seu Jorge. Minha mãe aí, retirante nordestina, nossa mãe, né? Retirante aí nordestina. Teve que abandonar tudo para tentar uma vida, uma sorte aqui no Rio de Janeiro, e de certo ponto ela conseguiu uma vida melhor, mas com muito esforço, muita luta, porque trabalhou muitos anos em casa de família. Meu pai também veio de família pobre, conseguiu ingressar nas Forças Armadas, mas sempre ensinou a gente essa questão de que a gente tem que estudar, perseverar, e hoje a gente está aqui, né? Podendo falar um pouco da nossa formação, ter orgulho de dizer que nós somos professores, fruto dessa trajetória, dessa herança que os nossos ancestrais conseguiram deixar aí para que nós hoje pudéssemos estar aqui falando. Sou graduado em História e licenciado também em História do Brasil. Meu mestrado também é na Rural, em Educação, e eu fiz minha trajetória aí na pós-graduação entre História e História do Brasil e a parte da educação, onde eu também estudo a questão das escolas, educação popular, escolas do campo, aqui na nossa realidade e aqui na cidade onde eu moro, que eu sou de Nova Iguaçu. Então, a gente está aqui falando também da nossa periferia, da nossa educação popular, da nossa Baixada. Eu tenho muito orgulho da Zona Oeste, que eu tenho muito orgulho, eu carrego no coração. Quando a gente fala sobre a questão da abolição, né, da escravatura, as pessoas pensam que, por ter sido uma lei, as pessoas que foram abolidos, os negros e escravos que foram abolidos daquele regime, que foi um regime, foi uma escravatura dentro de um regime econômico e não como aconteceu na antiguidade, principalmente na Grécia, que era uma escravidão de guerra, né? As pessoas acham que não, que está tudo resolvido. Eu queria um pouco que você comentasse isso, porque eu vejo que o trabalho do negro, desde o início da história econômica aqui no país, ela foi essencial à manutenção do bem-estar, mas apenas da classe dominante, né? E isso deu a ela um papel, uma gestação, uma perpetuação de uma ética conservadora e desigualitária, né? Os interesses eles ficaram cristalizados e acabaram produzindo convicções, né, extremamente escravocratas, que se mantêm em estereótipos que ultrapassaram a época do fim, quase desde 1888, ultrapassaram esse momento. Então, por isso, talvez ironicamente, essa ascensão dos negros ela foi muito menor na escala social do que de outros grupos, como os imigrantes europeus. E aí, mesmo diante todas essas questões, né, a gente vê que a opinião pública, por 5 séculos,
ela foi treinada para desdenhar e não tolerar manifestações de inconformidade, principalmente quando a gente quer dizer que é injustificável a situação do negro vigente no Brasil. Aí eu queria um pouco que você comentasse isso para a gente, conversasse, mostrasse por quê que, de fato, houve a abolição, mas não houve a libertação total do escravo, do negro no Brasil. Pô, muito bom, Batalhão, muito boa a tua reflexão, e o que você falou é o que foi estruturado no Brasil. Então, assim, o racismo, a escravidão, ele foi um projeto preparado para a colônia. Ele foi preparado para o Brasil colonial. Então, assim, dentro dessa estrutura, como bem você disse, a abolição da escravidão, lá mais à frente, em 1888, foi apenas algo para mostrar o que a resistência dos negros nesse período todo fez com que nós e nossos ancestrais conseguissem uma liberdade a todo momento. Então, assim, eu geralmente, quando eu estou em sala de aula, eu costumo trabalhar com a questão de dois momentos, duas datas, que são bem emblemáticas. Uma é o 1500, dos portugueses aqui. E vale lembrar, como você já disse, a experiência da escravidão já acontecia em outras colônias e já era implementada pelos portugueses. E a outra data é o próprio 1888, quando a gente fala aí da abolição. E o tema que você sugeriu, da abolição e ilusão, o direito não adquirido, vai justamente nisso. Eu utilizo esses dois momentos e faço uma reflexão com os meus alunos, até mesmo com os meus colegas. Quando a gente pensa em fazer uma subtração básica, pensar 1888, abolição, 1500, a chegada dos portugueses. Apesar de eu colocar essa data mais ou menos para a gente ter um panorama e fazer um cálculo mais arredondado, mas a gente tem 388 anos, aí, digamos aí quase 4 séculos de escravidão no Brasil. Se a gente contar da abolição 1888 até os dias de hoje, nós temos apenas 133 anos. Então, só nesses dois balanços, a gente já consegue pensar o que é o Brasil após a abolição, como você bem falou, na lei, quando a lei resolveu reconhecer, e o que é o Brasil antes desse processo, da lei de 1888. Então, a gente tem um recorte temporal de quase 4 séculos de escravidão no Brasil. E um recorte temporal agora de um século, nem um século e meio. Então, a gente tem muita experiência, a gente tem muita coisa para ser debatido e ser modificado nesse Brasil, onde, como você meio falou, a escravidão foi um projeto. E, para além do que era uma escravidão ou por dívida, ou por guerra, ou por domínio, alguma coisa, não. A escravidão no Brasil, ela também, principalmente, a base da economia. E como é que a gente liberta essa, ou acaba com essa estrutura, se ela faz parte da economia colonial? Então, está dentro do arcabouço econômico. Então, se a gente pensar aí em todos os fatores econômicos que a colônia, até mesmo o império, da pauta econômica, a escravidão, o tráfico, ou a comercialização de almas de pessoas, de homens e mulheres negras e crianças negras, fazia parte desse processo. Então, como você falou, o processo econômico, ele, infelizmente, é uma das pautas dentro desse sistema capitalista comercial, mercantil, o que for, que vai definir também
essa questão do racismo no Brasil, mais à frente, após a abolição, e vai definir principalmente o que é a estrutura, o que é a escravidão na colônia, na América como um todo, mas no Brasil, especificamente no nosso caso. Clodoaldo, eu observo muito algumas pessoas, né, alguns ditos intelectuais, quando falam um pouco nessa questão do racismo, a gente vê uma jogada assim meio escorregadia. Eles tentam fugir. Eles acham até, eles falam que até que é feio ter o preconceito. Feio não é ter o preconceito em si, mas feio é manifestá-lo. Então, quer dizer, você tem um preconceito, mas você fica calado. Eles acham. Então, a gente observa muito isso em muitas falas, porque parece que eles têm receio de discutir a questão do racismo no Brasil. Isso de intelectuais, pessoas, escritores, que têm vários livros, professores, doutos e por aí vai. Mas quando a gente está falando sobre a questão social e moral, a gente observa que ela é substituída muitas vezes apenas por referências dicionárias. Né? E aí essa ambiguidade, né, essa convivência cotidiana, ela acaba fluindo, né, acima dos debates acadêmicos e do discurso individualmente repetido. A gente vê, por exemplo, agora, que você mesmo falou, a Semana da Consciência Negra. E aí eu volto lá no professor Milton Santos, que ele dizia o seguinte, que ele não gostava, ele não se sentia simpático a essas datas. Por quê? Porque elas não traziam à tona a construção da consciência. Ela apenas trazia para a tona uma... Não é romantização, não, mas um sentimento para a causa. E que, para a construção da consciência, ela tem que se tornar uma discussão permanente. Ou seja, ele dizia que ele era negro, mas negro brasileiro, e que a luta da consciência tem que ser uma luta de consciência nacional. Porque todo ano, os discursos, segundo ele, são os mesmos, todos sabem quais são os problemas que têm, os descasos e as faltas de política pública para inserção do negro na vida social, vida política e econômica do país, e ele considera que isso não vai ser a solução, não é a solução. A seu ver, né, nisso que ele comenta muito, ele fala assim, mas ele não está desmerecendo, né, o movimento, mas ele enseja que precisamos criar mecanismo da criação de consciência. E aí ele coloca essa tarefa não apenas para o poder, através dos governos, mas da academia. Ele acha que esse é um papel fundamental da academia. Que política pública que não passa pela discussão acadêmica, ela é vazia. Né? E aí, eu não sei se você concorda com isso em algum momento, né, em alguma coisa, mas eu acho que essa construção desse sentimento nacional e de que a realidade da discussão do negro, como você já colocou aí, ela é muito diferente do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. Né? É uma discussão nossa, importante nossa. Né? Ele falou que o negro ele precisa ser nomeado para a grande casa brasileira. Pantalhão, pô, maravilhoso, né? Assim, o Milton Santos é um gênio e ele fala isso muito por conta do que
ele passou como intelectual, porque Exatamente. ele é um cara intelectual que foi, digamos assim, pouco valorizado no macro. Então, assim, quem é da geografia, quem é da história, quem é da Desculpa, sociologia, quem é das ciências sociais... Só para dar um parêntese aqui. Poucas pessoas sabem que ele ganhou um prêmio similar ao prêmio Nobel da Geografia, né, lá na França, acho que em 1994. Né? E no Brasil ele só foi ser reconhecido praticamente no final dos anos finais de sua vida. Desculpa. Muito boa observação. Então, assim, é o que você falou. Então, já é um exemplo. E no Brasil, como eu estava falando, ele foi tirando assim a área das sociais, pouco reconhecido. Então, no Brasil, a gente tem esse problema muito sério de não valorizar os nossos intelectuais e, principalmente, como o fato que eu estava falando antes, pelo fato do processo do racismo ser estrutural, não valorizar os intelectuais negros e as intelectuais negras e, pior ainda, embranquecer muito deles. Isso aí. Para eles serem reconhecidos lá fora. Então, assim, em parte eu concordo com essa questão da gente definir apenas datas esporádicas durante um ano para falar sobre a questão racial. Isso aí tem que ser debatido todo dia, todo momento. Mas também a gente tem que perceber que essas datas, entender que essas datas fizeram parte de um processo, de um ganho, de um processo de resistência. Então, assim, agora a gente tem que dar um outro passo, que é, a partir disso, a gente aprofundar os debates sobre o racismo e além, a gente aceitar como sociedade que o país, nós fazemos parte de um país que ele é preconceituoso, ele é racista, ele é homofóbico, ele é misógino. Então, assim, essas estruturas, como eu falei anteriormente, elas fizeram parte de um processo contínuo eu boto esse marco temporal de 4 séculos, mas ele não acabou, ele permanece. Então, a gente vai ter que ter um período, espero que não seja o mesmo, mas um período para poder refletir e resistir, criar condições, experimentações para isso. Então, assim, o movimento social, os movimentos sociais, eles ganharam muita força, ou melhor, adquiriram mais espaço durante esses 20, digamos aí 30, 20 anos, vamos dizer, desde aí da implementação da nossa Constituição de 1988, que a gente marcou o fim de um regime de ditadura militar que silenciou muito desses movimentos, mas como eles voltaram às suas bases, eles também conseguiram se organizar, e agora a gente está passando por um processo meio que, não vou dizer semelhante, mas com algumas nuances do que foi esse silenciamento, onde que os movimentos sociais eles estão se organizando e, de certa maneira, conseguindo outros espaços. E, realmente, o espaço acadêmico, Pantaleão, e quem está me ouvindo, é um espaço de muita disputa. E não só o Milton Santos, mas outras referências teóricas falam sobre essa importância do movimento social dentro da academia, porque o movimento social é a base que vai entrar aonde se discute digamos assim, intelectualidade e voltar. Então, assim, o que o Milton Santos disse no tempo dele realmente, naquele momento, apenas uma data era pouco para o que o movimento, o que a questão racial, ela tem que ser discutida. E a academia, por ele ser um negro e não ser reconhecido dentro do seu país, era algo que inquietava muito. Então, assim, não só ele, mas como outras referências, isso também me inquieta, porque, apesar de eu fazer parte da academia, estar estudando no doutorado,
a gente encontra essas resistências, não só da questão racial, mas as outras, digamos assim, as outras minorias, mas o que ele disse naquela época para os dias de hoje, muitas coisas avançaram, muitas pautas avançaram, a gente percebe isso, só que é necessário que a gente avance cada momento, porque, como eu falei antes, é um processo muito longo para a gente conseguir romper essas barreiras. E só antes só para concluir, e essas barreiras, mais uma vez, eu quero ressalvar muito isso. Essas barreiras elas foram construídas intencionalmente. Enquanto projeto. Como projeto, desde a colônia, quando os portugueses que vieram para cá e depois constituíram as suas gerações, estudavam lá fora para trazer aqui para dentro uma cultura europeia. Então, assim, dentro dessa cultura europeia, o indígena não tinha espaço, que a gente também tem que discutir isso, onde está o indígena, o negro não tinha espaço, então o estrangeiro, do modo geral, a não ser europeu, não tinha espaço, e isso vai permanecendo, chega no século XIX, a gente passa por um processo de eugenia, de embranquecer tudo e a todos, para ser aceito nessa sociedade, e aí a gente chega hoje com esse problema para resolver. Então, assim, como é que a gente consegue construir uma sociedade igual, igualitária, ou que respeite as diversidades, mas dentro de uma estrutura de séculos engendrada nessa desigualdade, esse privilégio de grupos hegemônicos que valorizam outros povos e principalmente o povo europeu. O Clodoaldo, é interessante isso que você falou, né? Porque quando houve, né, no dia 13 de maio lá, de 88, a abolição, logo em seguida, no dia 14, né, os negros não tinham direito à casa, não tinham direito a trabalho, eram a eles proibido, inclusive, o acesso à escola. E aí, toda essa estrutura montada para que ele fosse alijado do processo, né, civilizatório aqui e até da sociedade. E como que a gente resolve isso, como você falou? E é uma tarefa muito difícil, sim. Por isso que o professor ele coloca isso. Quando ele coloca que os grandes intelectuais eles escorregam para essa discussão e para a solução deles não tornar público o preconceito que existe, não, em vez de assumir, nesse sentido. E o anseio dele é que as discussões elas sejam permanentes. Né? E ele, inclusive, ele fala, olha, essa luta a gente não vai conseguir só com nós, negros, não. Tem que ser toda a sociedade. Correto. Nós temos que criar uma consciência brasileira, uma consciência nacional. Né? A gente começa a colocar aqui que, por exemplo, mais de 56% da população brasileira elas se declaram negra. Né? E ainda assim ela continua excluída de todo o processo de desenvolvimento econômico e social do país. De cada 100 brasileiros, 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 delas são negras. Para você ter ideia, né, as mulheres negras, a taxa de homicídio das mulheres negras, né, nesse período, inclusive da pandemia aí, ele cresceu. Em números absolutos, entre as não negras, houve um acréscimo de homicídios de 1,7% das não negras. Agora, olha só que absurdo. Das mulheres negras, cresceu quase 61%. Então, meu amigo, é uma situação assustadora. E é dentro desse grupo, né, que as pessoas, às vezes, querem fugir. Né? Porque, formalmente, os negros eles foram libertos, sim.
legalmente. Mas essa ação do então governo, naquele momento, era, em tese, apenas para beneficiar quem? O que você disse, os senhores escravocratas. Porque esse era o objetivo deles, eles queriam receber uma pensão. Por outro lado, acho que todas as pessoas que foram escravizadas foi um momento realmente significativo, porque elas queriam a liberdade, não é isso? Mas a liberdade de trabalho, a liberdade de ir e vir, era isso que elas queriam, só que não veio junto, né? Com o seu direito ao trabalho, com o seu direito ao acesso à escola. E isso a gente vê até hoje, baseado nesses números agora que eu falei para você, que é do IPEA, são dados do IPEA, né? Se a gente for trabalhar isso de uma outra forma, o número de desempregados também ele faz esse corte. A maior parcela dos desempregados são os negros. Então, como não tem um racismo estrutural? Há um racismo, sim, de fato. Né? Quantos você vê? Agora, o que é mais interessante, o que é mais triste, é a gente ver pessoas negras que deveriam estar defendendo a causa negra e ele faz o inverso. Como aquele cidadão, que eu não gosto nem de falar o nome, que estava lá na Fundação Palmares. Né? É vergonhoso isso, né? É vergonhoso, é lamentável, né, esse tipo de atitude. Você acha, o Clodoaldo, que as políticas públicas que existem no Brasil, você acha que elas são eficientes, são corretas? O que você acha? Você acha que essas políticas públicas que existem hoje ajudam para a conscientização, para a causa do racismo no Brasil? Pô, ótima pergunta, Pantaleão. Inclusive, essa semana estava numa discussão sobre isso. Mas antes de eu falar na questão da política pública em si, atual, eu queria voltar no que você falou sobre a Lei Áurea. Antes durante o decorrer do dia, eu estava pensando em várias coisas que a gente vai pensando, né? O que vai falar, tal, de que forma a gente vai falar, como vai ser. Então, assim, a gente pensa um monte de coisa, tenta dar uma resumida, na nossa cabeça tá bem, mas na hora as coisas vão pegando outros caminhos, é interessante. É isso que é o bom do debate, do diálogo, é uma conversa, mas é uma reflexão. E então, hoje, durante o dia, eu estava revisitando a Lei Áurea. Então, assim, a Lei Áurea é algo assim que a gente cresce, a escola, né, hoje muda um pouco. Eu, em experiência de sala de aula, eu passo uma outra reflexão sobre a Lei Áurea, mas eu acho que a gente que estudou antes, é um pouco mais velho, a gente aprendeu que a Lei Áurea aboliu a escravidão, tal, e a Princesa Isabel era como se fosse até mesmo a salvadora, né? E aí você abre a Lei Áurea, tá na internet, no site da própria legislação. A Lei Áurea é uma lei mínima, assim, é uma lei tão sucinta que ela tem apenas 2 artigos. Eu tô rindo, mas por dentro dá vontade de uma revolta. Porque nesses 2 artigos, ela fala o seguinte: no primeiro, como é que ela é sucinta? É declarada extinta desde essa data desta lei a escravidão no Brasil, ponto final. E depois, no segundo artigo, ela diz que a lei tem que ser divulgada pelo país. Foi assim, aí depois a gente vai debruçando, ver o pessoal foi a Princesa Isabel que assinou a lei, mas porque o pai dela, o Dom Pedro II, estava numa viagem. Então, assim, aí a gente vai construindo o que era a época. Ou seja, era uma lei só para cumprir, digamos assim, tabela. Por quê? Eu assisti uma aula do professor Chico Alencar, né, vereador do Rio de Janeiro, e na aula ele falou assim: segundo os dados da época, existiam apenas, reconhecidamente, cerca de 700 mil,
nem chegava tanto assim, considerados escravizados. Então, assim, em 1888, na data, era esse número. Se a gente pensar que o número era milhares, milhões de escravizados entraram aqui no Brasil, principalmente pelo Rio de Janeiro e Salvador. Consegue me ouvir, pessoal? Tô ouvindo. Então, assim, aí a gente pensa nessa lei e nas outras leis que antecederam, e a gente vai vendo que tanto a lei do sexagenário, a lei do vento livre, sexagenário, Eusébio de Queiroz, elas foram arremendos de lei para mostrar algo que já não se sustentava mais por conta da resistência dos escravizados. Assim, é isso que a gente tem que pautar hoje, na nossa época, essa importância dos movimentos e das resistências dos escravizados no Brasil. Então, assim, só que nós, até mesmo uma reflexão que eu faço, porque muitos não têm, a gente tem poucas referências, poucas literaturas, ou desconhece, tem muita, mas aquilo que você falou anteriormente ficou restrito no pensamento acadêmico e não veio para a escola. Então, falando de lei, a lei atual, a 10.600 e pouco, ela é importante porque ela marca o tratamento da história da África no currículo. Isso é importante, é um ganho maravilhoso. Só que é o que você falou. Como que a gente coloca essa lei em prática? A lei está aí, está posta. Foi ganha graças à resistência dos movimentos sociais, tal, o movimento negro resistiu, adquiriu espaço, ganhou espaço na academia, na educação básica, na rua. A lei foi implementada, só que aí a gente tem um outro problema, que é o segundo passo, colocar essa lei em prática. Eu estava lendo essa semana, eu tenho até meu professor aí, o Fernando Gouveia, da Rural, passou um texto maravilhoso do Anísio Teixeira para a gente discutir sobre ele, um texto de 1962, da década de 60, Pantaleão. E já dizia assim, o texto dele, valores proclamados e valores reais nas instituições escolares brasileiras. Então, assim, o que é proclamado está na lei, mas o que de fato ela é praticado, que de fato é real. E vai do que você propôs como título da nossa conversa hoje. Abolição e ilusão, o direito que não adquiriu. E vai muito de encontro com o que você propôs, o que é declarado e o que é proclamado e o que é real. O que está na lei e o que é posto em prática. Então, assim, essa é outra etapa que a gente tem que começar, não, mas a gente tem que dar continuidade. Como que na prática a gente consegue implementar essas leis? Ou fazer com que essas leis sejam implementadas? Como que na escola, como que em casa, como que a gente supera? Primeiro a gente tem que reconhecer esse espaço que você abriu, é importante, porque quanto mais a gente exercitar essa ideia de que, essa ideia não, né, mas essa consciência de que o Brasil é um país racista, nós, de certa maneira, nós nascemos dentro dessa sociedade racista, quando a gente assume isso, a gente consegue criar condições para, ou pensar, refletir para coisas importantes para superar essa outra marca. Mas primeiro Agora, isso que a gente tem que fazer. É interessante, né, o Clodoaldo? Quando a gente sai do Brasil, quando a gente sai um pouquinho do Brasil aqui, a gente, de um modo geral, né, a gente observa que o brasileiro lá fora, principalmente aquele que pertence a uma classe econômica mais privilegiada, eles tentam passar a imagem lá fora de que o Brasil é branco, né? Isso é uma coisa assim, surreal, né, para não falar nojenta. É impressionante isso.
Aqui no Brasil, né, eles tentam esconder esse preconceito que ele tem. Inclusive, eles não querem aceitar, dificultam e falam mal quando há uma política pública voltada, assertiva, voltada para essa questão da igualitária na sociedade para o negro. Então, eles acham que não. Não, isso foi sei lá, há 200, 300 anos atrás. Hoje a história não é essa. E aí, quando você começa a fazer recortes, né, na sociedade, a gente vai encontrar que 60% da população carcerária são negros, pobres e negros. Estranho isso, né? E 40% deles sequer nem foram julgados. Olha que estranho. E, recentemente, a gente tem visto isso, inclusive, na grande mídia. Vários casos de pessoas que foram presas simplesmente porque eram negras. Ou porque o nome era parecido, né? Mas se fosse branco, elas não estariam na prisão. O tratamento seria outro. Então, essa questão, quando a gente fala desses recortes, né, dessas estatísticas, ela é importante porque ela reflete uma realidade, isso que você está falando. A lei é para todos, né? É o que está no papel. Mas não é de fato o que acontece. Vou contar aqui para você um caso que aconteceu comigo, uma situação de um companheiro nosso que o Alexandre conhece. O nome dele é Luiz Carlos, ele é professor também de História e é negro. Meu amigo também. Conhece o Luiz Carlos? Então, conheço, prazer. Na época nós estávamos... Desculpa te interromper, mas o Luiz Carlos é uma das pessoas que me motivou muito a história dele, legal, desculpa, para poder dar sequência na pesquisa, mestrado e doutorado, porque porra, o cara era fantástico, ele é fantástico, porra, veio de família humilde, porra, conseguiu o mestrado em São Paulo, na Unicamp. Então, assim, isso aí foi um exemplo, na época eu era garoto, desculpa te atravessar, mas né? Eu fiz muito, o Luiz Carlos me pediu muita ajuda e me ajudou muito a criar essa consciência acadêmica, na época que ele estava construindo a dissertação, a fazer pesquisa, ele me ensinou muito a pesquisar o que é um documento, a tratar um documento. Isso, pô, né? Se estiver ouvindo, um grande abraço, é um amigão. E aí, Clodoaldo, eu tive dois nós éramos assim muito... Nós militávamos no movimento estudantil e eu estava diretor da UNE. E ele me perturbava muito, Luiz Carlos. Eu tinha a responsabilidade de organizar a estudantada na Zona Oeste. Inclusive, o diretório acadêmico da Moça e Basto, o qual o Alexandre ele estudou lá, Leonardo Boff, né? Aquilo ali foi uma construção da minha atividade na época. Eu entrei em contato com o Leonardo e tudo, ele veio até na inauguração do centro acadêmico. E aí uma das passagens que eu tenho com ele é o seguinte: estávamos no ônibus indo para o centro da cidade. Em determinado momento teve uma blitz, uma entrada. Ele do meu lado, só ele foi revistado, eu não. E ele é negão. Olha só, hein? Ele é negão. Para você ver. E aí, rapaz, aquilo ali foi uma discussão, ele foi o resto do trajeto todo me perturbando, falando, tá vendo? Eu não estou te falando, eu não estou te falando. E é uma realidade hoje. É a realidade hoje. Se tiver duas pessoas, né, e alguém entrando no mercado, e alguém no mercado falar que, olha, estão roubando, estão assaltando, e o segurança vir, ele não vai nem olhar para quem tem olhos azuis, olhos verdes, não. Ele vai direto no negro. A gente pode falar que, na realidade, o que a gente tem aqui no Brasil é uma espécie de apartheid brasileira, né? Com certeza. Infelizmente. E contra isso, sem dúvida alguma, é urgente a gente reagir se realmente desejamos integrar essa sociedade brasileira de modo que, no futuro próximo, ser negro no Brasil
também será ser plenamente brasileiro no Brasil. Só dando sequência ao que você falou dessa questão penal, né? Que também é uma outra estrutura. E eu, como historiador, tive a oportunidade de ler bastante coisa sobre essa questão penal. A gente também não pode deixar de destacar a questão da cultura no modo geral, a cultura negra, que foi também muito silenciada, tentativa de silenciar a religiosidade. A religiosidade, as religiões de matriz africana, a dificuldade que tem dessa, e a resistência de manter essa cultura, essa ancestralidade. Então, assim, como você falou, Pantaleão, a lei, ela pesa muito, mas muito mais sobre o negro. Essa sua experiência, o que o Luiz passou, eu acho que praticamente todos os negros já passaram, eu passei várias vezes. Eu lembro na época de ir para a faculdade, que eu estudei na Simmons, e lá eu tinha que ir andando para ir para a faculdade, morava em Bangu e até Padre Miguel. E quantas abordagens de policiais eu passava pela favela da Vila Vintém e jogava o meu material no chão, mandava eu pegar, a humilhação que eu passava. E toda hora eu tinha que reafirmar que eu era estudante, que eu estava fazendo faculdade, eu era questionado por isso. Você, passando na favela para ir para a faculdade, muitas experiências, enfim, e que entristecem, mas que, ao mesmo tempo, reforçam essa necessidade, essa resistência. Então, Pantaleão, só queria complementar o que você falou. A mídia hoje trata isso, a gente tem que ter um olhar também apurado sobre essa questão das prisões, porque ela retrata, mas também como uma forma de disputa com o atual governo. Porque se a gente pegar a grande mídia e, digamos, aí a Rede Globo, ela toda hora vem trazendo à tona esse debate, a gente tem que aproveitar isso, porque ela está em conflito com o governo atual. E está expondo isso. Então, a gente tem que aproveitar essa exposição para trazer para a gente. E esses dados, como você passou, é importante que a mídia traga isso para a gente ter fonte mais à frente para poder questionar. Ver que 80% das pessoas que são aprisionadas por conta de uma fotografia e elas são negras, isso é algo absurdo. E que mostra muito lá nos textos que eu leio, da época da implementação do Código Penal no Brasil. No século XIX, ainda permitia-se, questionava-se o fato de pena de morte, e essa pena de morte pesava, principalmente os condenados, eram os negros que fugiam, negros e negras. Então, era capturado, poderia ser condenado à morte. Isso é história, a gente tem que trabalhar bastante, porque quando a gente pensa em pena de morte, nessa época de colônia e império, principalmente colônia, a gente vai lembrar de Tiradentes, mas a gente não fala dos que foram condenados em outras revoltas. Então, assim, só para concluir, o século XIX, com a reformulação do Código Penal, por conta de muitas mobilizações dos escravizados, já começou a questionar essa ideia. Não, a gente não pode aplicar mais pena de morte em pleno século XIX, porque é um retrocesso ainda dos códigos manuelinos, filipinos, que vieram. Então, assim, século XIX, a gente está falando em pena de morte. Tirar ou não tirar no Código Penal. Aí a gente chega hoje, nos nossos dias atuais, os condenados são as pessoas que têm a mesma cor de pele. Exatamente. A maioria é o negro. E condenado sem um julgamento justo. Não, encarcera ele aí, deixa ele aí,
e depois a gente vê o que vai acontecer. Então, assim, esse espaço é importante que você está abrindo para a gente discutir isso, aprofundar esses debates, aprofundar e ver que muito ainda a gente carrega dessa herança, daquilo que eu falei lá no início. São 4 séculos que a gente precisa superar, tendo como marco a abolição em 1888, a Lei Áurea. A gente tem que superar nos dias de hoje. Então, é um exercício muito longo, a gente tem uma tarefa muito árdua. Então, te parabenizo por você estar abrindo esse espaço, porque faz parte, é uma das tarefas. A gente tem que dialogar, aproveitar a mídia, a rede social. Se essa política hoje conseguiu estar no poder, ascensão, foi por conta também da mídia, das redes sociais, das mídias sociais, a gente tem que usar essa ferramenta de igual e superior modo para poder fazer com que a nossa voz ecoe e a gente conseguir abrir mais espaços de debate para superar isso. Então, que os movimentos sociais, de um modo geral, consigam se organizar para poder discutir e resistir a esse processo, que é um processo longo. Nossos ancestrais deixaram na vida, sangue. Então, para a gente hoje estar liberto aqui, então a gente tem que, pelo menos, fazer da mesma forma. Eu quero muito agradecer, Clodoaldo, a você, tá, por essa gentileza em aceitar o convite para a gente discutir. Quero pedir desculpas ao Alexandre, porque ele não teve condições de dialogar conosco, mas que teremos outras oportunidades. Mês que vem a gente vai estar fazendo uma série de intervenções, discussões, tá? E aí vamos torcer para que as nossas redes sejam melhores, né? Porque, infelizmente, a gente está dependendo delas. Quero agradecer também os ouvintes, as pessoas que estão participando, a dona Sidneia, que já falou várias vezes, o Carlito, né, a Silvia, os nossos camaradas lá o Marcos lá de Maricá, que está participando também. Quero pedir também, inclusive, que divulgue o nosso canal, porque é importante a gente aumentar o nosso alcance, que se inscreva em nosso canal, que toque lá o sininho para ter, né, receber as notificações do nosso canal. E que dizer também, o Clodoaldo e Alexandre, que como dizia o rap, né, brasileiro, os Racionais, né, os MCs, esses 500 e poucos anos do Brasil, na verdade, aqui nada mudou. Né? E a gente vê que muitos direitos eles são previstos dentro daquilo que você falou, né? Mas, realmente, os avanços obtidos durante todo esse tempo, isso ainda não aconteceu. Como as desvantagens e as mazelas enfrentadas por determinados grupos, né, étnicos raciais, como inclusive você falou, os silvícolas, né? Alguns denominam eles de índios. Isso não é apenas fruto de um longo período de exploração e escravização, mas também de um preconceito social que acaba efetivando essa desigualdade. Por isso, senhoras e senhores, mais do que nunca, né, não há como falarmos em democracia no Brasil sem falarmos no racismo. A discriminação e a igualdade, elas não fazem parte desse debate público. Portanto, nós, como cidadãos, temos que ter consciência dessa realidade, que a nossa democracia está capenga. E temos que solicitar ao poder público, sim, que políticas públicas têm que ser implementadas, políticas que visem a combater a desigualdade e que elas sejam realmente efetivadas. Além disso, individualmente podemos até melhorar o nosso próprio comportamento, eliminando preconceito, estereótipos que ainda fazem presente na sociedade de maneira estrutural, né? E é por isso que eu quero agradecer muito a gentileza, Clodoaldo, sua de estar discutindo, e do Alexandre. Tá? Até a próxima, muito obrigado, e mês que vem a gente vai fazer uma outra discussão. Um grande abraço, Alexandre, um grande abraço, Clodoaldo. Um grande abraço, obrigado, Pantaleão, um abraço a todos aí e todas que participaram.
e parabéns pela iniciativa.